E aí, beleza com você? Como é que você tá? Passei uma semana aí sumido porque ah, tive um problema intestinal na semana passada e também tava com. Sabe quando você tá com pouca inspiração assim? Acontece, né? A gente tem esses momentos. Mas, pelo menos as redes da bolha gospel assim, incendiaram nesses últimos dias por conta do que estão chamando de um avivamento em Asbury University. O que aconteceu lá? É, aquela universidade ela tem um culto que faz parte ali da rotina da universidade, né? Se você pega aí um internato, por exemplo, cristão, você vai ter ali uma rotina de culto, uma rotina. E lá nos Estados Unidos funciona da mesma forma. Só que o que chamou a atenção e o que tem chamado a atenção é que esse culto ele não parou. Ele simplesmente não parou. Você não tinha nenhum um preletor conhecido, você não tinha nenhuma banda conhecida, nenhum grande pregador, nenhum grande evangelista. Você tinha ali apenas jovens com supostamente muita fome e muita sede de Deus. E esse avivamento ele já dura mais de 140 horas ali naquele lugar. Esse local foi o mesmo local de uma espécie de avivamento lá em 1970, então é um lugar que já provou de moveres do Espírito Santo, de moveres de Deus. Deus já derramou algo por lá. Uma jornalista ali, uma editora do Jornal do Campus, Alexandra Presta, ela afirma que depois da reunião cerca de 30 alunos permaneceram e isso deu seguimento a uma reunião quase que interminável, né? E ela diz o seguinte: desde então não parou, tem sido uma mistura de adoração, testemunho, oração, confissão e silêncio. Né? Ela descreve isso como uma plena experiência com o Espírito Santo. E ela divulgou que entre pessoas que entraram e saíram já foram mais de 1.000 pessoas. Né? Algumas até dormiram lá para continuar louvando a Deus assim, sem parar. O que me chama a atenção em todo esse rolê, eu não vou dar todas as informações, você pode pesquisar no Google, aí vão ter várias revistas de confiança dando as devidas informações com mais precisão do que eu, né? Ali nessa universidade, como a Universidade da Convenção Batista. Só que o ser humano, principalmente na era que nós estamos, isso não é um reflexo da geração, é reflexo da época. E a época, ela não se restringe apenas a uma geração. Ela alcança todas as gerações que vivem nessa época, né? A gente se acostumou a gostar, parece, de problematizar as coisas. E um movimento como esse acontecendo faz com que surjam, eu vi essa expressão no Twitter e eu gostei muito, surjam alguns sommeliers, não sei se é assim que fala a palavra no plural, mas muito se forma muito sommelier de avivamento. Tá? Pessoas, principalmente muitos teólogos, né, e aí eu faço uma crítica, não são todos, tá? Não são todos. Mas muitos teólogos se apoiam naquilo que tem de conhecimento técnico e racional para ser ali um fiscal do mover de Deus. Né? Então, se Deus não se encaixa naquilo que eu entendo acerca dele, não é mover de Deus. É claro que tem que existir sim um filtro, né, para tudo aquilo que acontece. A gente vê muitas bizarrices acontecendo no mundo. Eu estou olhando para cá porque eu estou com a matéria aberta. A gente vê muitas bizarrices acontecendo no Brasil e fora do Brasil, e a gente tem que ter sim um filtro. Mas quando eu vou para o Evangelho e estudo a vida de Jesus, ele sempre optou por encontrar pessoas que tinham menos filtro. Como assim? Então ele encontra pescadores iletrados, ele encontra a mulher samaritana e logo após o encontro com a mulher samaritana já sai pela cidade pregando para todo mundo.
Em contrapartida, você tem os líderes religiosos com uma série de filtros, a todo tempo, questionando a autoridade de Jesus, questionando a forma como ele fazia milagres. Eu estou fazendo esse desenho para chegar num único ponto. Os filtros, eles são importantes, desde que nós tenhamos a maturidade espiritual para saber usar. Se eu não sei usar os filtros, né? Se eu não sei usar o meu senso crítico, se torna basicamente o meu Deus. Então o meu intelecto, ele se torna basicamente o meu Deus. Ele se torna o Senhor da minha vida. E ao invés de eu me abrir para experiências novas, para coisas diferentes, para novos moveres de Deus, por isso que a Bíblia fala que Deus não deita vinho novo em odres velhos, ou seja, Deus não derrama coisas novas sobre aquele que está enrijecido, sobre aquele que já acha que sabe de tudo, sobre aquele que já acha que está satisfeito. Não estou cravando que realmente a gente pode afirmar que é um avivamento, mas é uma coisa extraordinária, é uma coisa fora do comum, no mínimo. No mínimo eu tenho que considerar que jovens desconhecidos por todos passem mais de 140 horas adorando ao Senhor de forma ininterrupta. Isso não é normal. E ao invés disso nos provocar para falar, caraca, eu quero provar desse mesmo ambiente. Não estou me colocando como padrão moral, mas a minha primeira reação ao entrar em contato com os vídeos, ao entrar em contato com a notícia foi essa. Eu quero experimentar esse mesmo ambiente. Só que o que está acontecendo? A gente vê várias pessoas se levantando, né, tentando aí decifrar cara, eu acho que não é esse o caminho. E não é essa a nossa função. A nossa função é por que nós não estamos vivendo esse mesmo ambiente? O que nós precisamos fazer ou aonde nós precisamos estar para vivermos esse mesmo ambiente? Eu estou com um livro fácil aqui. Aqui, ó. História do Avivamento. Que é a história da Rua Azusa. A gente adora falar da Rua Azusa e tudo mais, mas já se passaram mais de 100 anos. Na época, em vez das pessoas, muitos, né, alcançou muitas pessoas, mas alguns, em vez de irem lá e provarem daquele ambiente, tentaram decifrar, ou tentaram, de uma forma muito crítica, provar que aquilo não era avivamento, que Deus não estava ali, porque aquilo não se encaixava dentro daquilo que eles entendiam ser na época. Eu tenho muita dificuldade em imaginar, em Atos 2, Pedro recebendo um WhatsApp de Deus, fala, olha, Pedro, amanhã vai acontecer o Pentecostes, tá? Imagina a cena comigo, amanhã vai acontecer o Pentecostes. Eu estou te passando aqui o cronograma da liturgia. Tá? Então às 9 horas vai começar a descer, tal, imagina Deus passando todo o cronograma, né? As pessoas falando em outras línguas, cada um entendendo o seu idioma. Do grego a palavra outros idiomas é a palavra héteros, que é algo fora da espécie, então provavelmente é algo que a gente nunca viu. E aí Deus passa essa mensagem para Pedro no WhatsApp. Aí Pedro vai lá e manda no grupo dos apóstolos, né, dos primeiros cristãos, os cristãos da primeira igreja. Aí João responde assim, mas línguas de fogo? Como assim? Eu nunca vi isso acontecendo, isso não tá na Bíblia. Aí Mateus responde, verdade, isso não está na Bíblia. E esse negócio de falar em outras línguas, a gente nem consegue, a gente mal sabe a nossa própria, como é que a gente vai falar em outras... Aí começa uma discussão ali no grupo do WhatsApp, essa discussão é levada ali pro templo, e aí Pedro tenta, imagina, um exercício de imaginação, tá? Estou supondo algo. Aí Pedro fala, mas galera, não foi eu que inventei isso, eu recebi de Deus. Fala, será que você recebeu de Deus mesmo? Começa ali uma discussão. Parece um absurdo imaginar, mas é exatamente o que a gente faz hoje. A gente usa a Bíblia, gente. Ao invés de nos submetermos à Escritura, nós buscamos trechos da Escritura para que possam fortalecer os nossos próprios argumentos e convicções
ao invés de nós usarmos a Escritura para nos submetermos ao seu ensino, e entenda, João termina o seu evangelho dizendo, olha, muito mais coisas aconteceram, mas não teria como escrever aqui. Então nem tudo que Deus faz tem um pretexto bíblico. João, você está descartando então o poder das Escrituras? É evidente que não. Aliás, tudo que nós precisamos saber está revelado e escrito aqui. Mas quando a gente se afirma demais no nosso próprio intelecto e racionalidade, a gente limita Deus à nossa própria caixinha. E aí quando acontece algo diferente daquilo que eu estou acostumado, daquilo que eu acho ser o certo, eu descrevo como heresia ou fogo estranho. E deixo de provar de ambientes em que Deus está presente. Desculpa, eu não consigo olhar para um ambiente desse e dizer que Deus não está presente. Eu vi até alguém dizendo, tem muita gente emocionada falando que é avivamento. Cara, eu tenho dificuldades para acreditar que não seja. Que não seja. E isso não é simplesmente olhando tendo a base bíblica, mas isso é olhando para os vídeos e olhando os relatos das pessoas que estiveram lá. Né? Tem aqui o relato da Sherry. Sherry é a esposa do Allen, que é líder de missões ali do campus. Ou melhor, o Eric, né? Eric Allen fala o seguinte. Estávamos lá apenas alguns minutos cantando e nós dois ficamos emocionados em lágrimas. Porque a presença de Deus era tão real, era muito real naquele lugar. Né? Pudemos sentir isso, houve louvor e adoração genuínos. Tudo apontava para Deus. Tudo apontava para Cristo, detalhou Eric em entrevista. Ele afirmou ainda que tinha muita liberdade e também muita ordem. Então as pessoas choravam, se debruçavam e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção na sua frase é o seguinte. Tudo apontava para Cristo. Um verdadeiro avivamento, ele sempre vai apontar para Cristo. Ele sempre aponta para Cristo para gerar em nós um verdadeiro arrependimento. E uma mudança que não acontece apenas nas quatro paredes de uma igreja, mas acontece em uma sociedade, em uma comunidade. Se é cedo ou não para a gente cravar que é avivamento, não sei. Não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é refletir sobre qual tem sido o nível da nossa fome, da nossa sede. Se a gente vê um vídeo como esse, você pode procurar aí Asbury University, você vai encontrar vários vídeos lá, tem vídeos até de 5 horas, assim, da galera louvando sem parar, adorando sem parar. Se eu vejo um vídeo como esse, o que causa em mim? Qual é a minha primeira reação? É tentar analisar e criticar, ou é se perguntar por que eu não vivo um ambiente como esse? Eu gostei muito de alguém que postou no Twitter também. Muita gente falando que queria viver isso, mas se o culto demora mais de 2 horas, a pessoa fica irritada. E é verdade, cara. Eu já preguei em muitas igrejas que eu percebi, tive uma impressão espiritual realmente de pegar mais pesado no ensino, ir mais profundamente, ministrar um pouco mais, as pessoas começaram a sair. Porque passou do horário delas, entendeu? O horário de almoço era mais importante do que provar daquilo que Deus tem feito, do que receber daquilo que Deus tem para nos dar. Enfim, fica aí o questionamento, fica aí a nossa reflexão. Acho que não é hora, acho que é muito cedo ainda para a gente deduzir se há um avivamento ou não. Mas o que não é cedo, na verdade, que já é tarde para a gente começar a se perguntar por que nós não estamos vivendo ambientes como esse? E o que falta para nós vivermos ambientes como este de horas infindáveis de adoração? Cultos que não tem hora para acabar. Né? Não porque tem muita coisa no culto, mas porque simplesmente a presença de Deus está ali, ela é palpável, ela é perceptível e nós não queremos sair dali. Estar nesse lugar, permanecer neste lugar. Beleza? Quero te ouvir. Se você tem alguma opinião diferente, comenta aqui embaixo, dá o seu like ou até o seu dislike. Se você não gostou, você tem a sua liberdade aí de opinar. E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.